Começando mais um 4 quartos, somos 4 quartos, cada um no seu quarto. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Olá. Tá. Vou começar com a Ana. Ana, a eleição que pode partir a América. E não é só quebra de paradigma, não. Pode ter quebra-quebra mesmo nas ruas, será? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso que eu vou falar hoje. Vou deixar aí para quando o meu tópico chegar, a gente conversa, mas é isso. Sem spoiler, sem spoiler. Fred, quem vai ganhar as eleições? Pergunta difícil. Dá pra prever ou é puro chute? Dá, e hoje eu vou responder isso pra vocês. Não, mentira. Mas eu vou falar um pouco sobre formas de prever, por que previsões muitas vezes dão errado e o que a gente pode esperar de previsões de forma geral. Para os Estados Unidos e para o Brasil, principalmente. Ótimo, ótimo. E a minha também serve para os Estados Unidos, serve para o Brasil também, que eu vou falar de humor. Seria o humor uma arma contra os autoritários? Uma piada pode derrubar os poderosos? E Mariana, o que você traz pra gente? A pauta leve de hoje é por sua conta, será? Nossa, obrigada. Leve. Leveza, igual a Regina Duarte. Leveza. Aquela que não foi semana passada, né, Ana, sobre comédia, mas enfim. Hoje eu vou falar o seguinte, nosso amigo Milton Ribeiro, meu amigão, também conhecido como pastor e ministro de educação, na quinta passada ele disse que homossexuais vêm de famílias desajustadas, né? Ou seja, ele chamou a minha família, a família da Ana, a família do Nelson, todo mundo aqui é desajustado. Então, assim, discordo, mas o que é minha família? E eu tô falando do meu núcleo familiar, né? Que são duas mulheres que tiveram filhos. O que minha família tem de igual, tem diferente das outras? Vou falar um pouco sobre isso. Então o único cidadão de bem aqui no grupo é o Fred hoje, é isso? Então tá. Antes do nosso papo, tem a vinheta, vocês sabem que é sempre personalizada com o melhor ângulo de cada um dos participantes. Vamos ver a vinheta. Essa musiquinha é muito gostosa. Gente, vamos começar falando do último programa, porque o destaque do último programa foi o Chico. Ele se expôs aqui. Quem não viu, veja. Não vamos dar spoiler aqui, acho que vale a pena ver. Eu só digo que foi emocionante. Eu não estava participando, aparecendo, mas eu estava aqui nos bastidores e eu confesso que eu me emocionei. Ele mereceu muitos comentários. Então vamos manter o suspense. Recomendo você assistir o último 4 quartos, que foi com o Chico. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Sim. Super. Lógico, sempre. Totalmente gênero e grau. Ok. Não, pode discordar sim, Fred. Pode discordar. Mas eu mas sou bom falei, elemento, não tem como quando discordar, terminou o né? programa, esse de longe foi mais especial, pelo menos os que eu participei, assim, foi um programa realmente especial, assim. Não, e recebi vários comentários, várias pessoas falando, nossa, uau, obrigada. Foi o máximo, eu adorei. Então, a gente falou, não falou nada. Se você quiser saber do que a gente está falando, veja o último vídeo da semana passada, tá? Que o link está aqui na tela. É só chegar na coluna do Garrone, ver lá vídeos, 4 quartos. A gente tá fazendo 2 vídeos por semana, minha coluna e mais o 4 quartos. Vamos falar de política? Como prever as eleições? Aí, antes de começar, eu liguei pro Fred. Liguei não, né? Ai, que antigo. Eu mandei mensagem pro Fred, falando, você vai falar de pesquisa de intenção de voto? Aí ele falou, não é isso. Tem toda uma ciência por trás, então é coisa séria, não é tipo horóscopo não, né, Fred? Mais ou menos. Inclusive tem uma citação que diz exatamente isso, que as previsões dos economistas tornam a astrologia respeitável. E aí, obviamente, desculpa, porque as aspas não são minhas, a quem acredita piamente no poder da astrologia. Eu acho que isso tem que ser tema pra gente em algum momento. Eu espero No que a meu gente próximo, volte ninguém nesse... pode jogar esse tema que não seja eu, dá licença. Tudo bem. Por favor, e eu tô aqui apoiando você, Quintanilha. Ai, meu Deus, vamos falar de política, Fred. Como prever o resultado de uma eleição? Então, mas fato é que, embora exista alguma aproximação, eventualmente, entre astrologia e electoral forecasting, que é esse campo quase que específico e peculiar de previsões eleitorais, a maior parte das previsões ela está baseada em ciência
ciência que avançou consideravelmente nos últimos anos, assim, principalmente em relação aos métodos, principalmente em relação à possibilidade de tratamento de dados. Só que, apesar desses avanços, as eleições estão ficando cada vez mais difíceis de prever ou cada vez mais difíceis de modelar. E aí o Nelson tem alguns recortes aí da eleição de 2016 que provavelmente na cabeça de todo mundo ficou como essa eleição que marcou a falha de basicamente todas as previsões. Eu vou botar aqui, tem essa aqui que era a fonte New York Times, dizendo que a Hillary tem 85% de chance, ou 85%. tinha 85% de chance de ganhar. E tem essa previsão aqui do 538, que é um site que também traz essas previsões, e dava 71% de chance, 71,4% contra 28,6% de chance do Trump ganhar. Não precisa dizer o que aconteceu. Não. Mas a gente precisa pensar, em primeiro lugar, o que a gente espera de previsões, ou seja, qual a esperança que a gente deposita nas previsões, e principalmente num aspecto, talvez seja um pouco mais técnico, que envolve estimativas. E por que estimativas não podem ser nunca tomadas como certezas absolutas, né? As eleições americanas, elas têm um componente que dificulta a previsão, porque ele inclui várias imprevisibilidades dentro do sistema oriundas do colégio eleitoral. Então, na verdade, quando você está prevendo as eleições americanas, você está prevendo 538 eleições no limite, né? Não exatamente 538, são 538 votos, mas enfim, você está prevendo muitas eleições, porque cada colégio eleitoral representa uma eleição distinta. E em cada eleição você tem um erro que, para quem trabalha com modelagem, é aceitável, mas para quem eventualmente não entende modelagem, pode confundir um pouco as coisas sobre o que é prever de acordo com uma margem ou indicar uma margem e sobre o que é acertar lá na mosca o valor provável. No Brasil, esse ferramental que foi desenvolvido aí ao longo dos últimos anos, ele ajuda um pouco mais, porque as nossas eleições são relativamente mais fáceis de prever. E por quê? Porque o voto direto torna o voto popular, torna as coisas muito mais simples. Porque a fonte de provável erro, a fonte de incerteza, ela é uma fonte única, ao contrário de uma eleição que são várias eleições acontecendo ao mesmo tempo, né? E principalmente porque você normalmente modela o voto do que a gente chama de candidato incumbente, que é basicamente o candidato de quem está no poder. E a maior parte dos modelos, então, incorporam algumas variáveis que não necessariamente têm a ver com pesquisa eleitoral. E aí isso é interessante porque os modelos que se baseiam mais em variáveis que a gente chama de fundamentos, né, que são variáveis macroeconômicas, que são variáveis que de alguma forma também estão relacionadas de popularidade e de continuidade daquele partido no poder, elas são boas preditoras, para não dizer excelentes preditoras do voto no Brasil. Você diz que é melhor que pesquisa de intenção de voto? Ela pode, evidentemente, à medida que as pesquisas de intenção de voto vão se aproximando do dia da votação, elas vão melhorando. A pesquisa de intenção sempre ela é um retrato de um filme muito longo. Mas de um momento só. Justamente, é um retrato. Elas são um retrato. Um frame, né? Exatamente. E elas vão ter com mais ruído, o quanto mais distantes elas estiverem do momento que a pessoa vai decidir. Porque, na verdade, assim, as pesquisas de boca de urna raramente erram, porque os entrevistadores perguntam para as pessoas que já votaram. Então, elas tendem a manifestar uma intenção de voto, elas tendem a manifestar o voto real delas,
né, e de forma sincera. Ao passo que, nas pesquisas anteriores, elas muitas vezes não decidiram simplesmente o voto e elas não acham a eleição tão importante. Então, ao passo que você não acha um evento importante, você toma decisões que são menos calculadas, ou que são menos, porque elas significam menos para você. Então, assim, em quem vocês vão votar em 2038? Na Maísa, no Felipe Neto, no Nego Ney ou no Garoto do Cuscuz? Entendeu? Não, Fred, o que eu quero saber é cadê o gráfico com as bolinhas ali se aproximando, de onde, É um negócio de pinball. Bacana. Então, para mostrar como que isso é possível, eu trouxe um gráfico para vocês, um trabalho que eu estou desenvolvendo com Lúcio Renaud e com Mathieu Turgeon. Chique! Quem são esses? Fala de novo, gente. Renaud, Turgeon e Bertolini. Uau! Isso é muito chique, né? Advogados, parece isso, né? Parece associado. Cara, sempre os acadêmicos, eles têm sempre que ter essa forma de remuneração, né, para se sentir de alguma maneira importante, porque eles estudam a vida inteira, não ganham a grana suficiente que pague o estudo deles, então eles têm que se sentir de alguma maneira importante, né? Então ter esse reconhecimento do meu sobrenome é um momento único. Você tá quase um Félix Guattari, hein? Ó, cuidado. Nossa. Cuidado com o Fred, tá quase lá. Ó. Deixei isso aí. E aí, como é que a gente fez esse gráfico? A gente Posso rodar? colocou essas... Pode rodar. A gente colocou essas variáveis que eu falei no modelo, essas variáveis macroeconômicas e de popularidade do incumbente, né? E rodou alguns modelos com especificações diferentes. Eu não vou entrar no detalhe estatístico aqui, não vou fazer vocês sofrerem com isso. Mas fato é que as barrinhas brancas, que são os resultados reais do voto no incumbente, elas nunca se distanciaram muito da média geral dos modelos, ou seja, os modelos eles conseguiram prever com relativa precisão, mesmo para 2018. E o interessante é que em 2018, adivinha quem foi o candidato que a gente usou como candidato de incumbente? O Haddad. O Haddad não foi o Meirelles. E essa é uma discussão interessante. Essa é uma discussão interessante, porque... O PT já estava fora do governo, tinha 2 anos. O PT já estava fora do governo, mas o processo de 2016 foi tão doido e gerou desdobramentos tão inimagináveis que os modelos se adequaram melhor a Haddad como candidato incumbente. E, no fim, foi ele que carregou o peso, especialmente da memória do voto no Lula, né? De forma geral. Então, esse gráfico que a gente viu previu a vitória do Bolsonaro. Eu não vi isso lá. Mas é tipo uma mapa astral, eu não entendo aquilo. Mas aquilo ele está dizendo. Mas o que esse gráfico previu... Nelson. Não, quer dizer que ele não entende, tudo bem, ele não entende mesmo, ele nem acredita. Tá, verdade. Não, em gráfico eu acredito. O que esse gráfico prevê... Eu acredito no Renato, o João e Bertolini. O que esse gráfico prevê é a votação do incumbente no primeiro turno, né? Uhum. O segundo turno não é uma eleição completamente diferente, mas é outra história, né? Então, essa é a base de votos do voto no incumbente. E ter muitos partidos é um componente que dificulta modelar as eleições aqui no Brasil. Então, primeiro que a gente teve poucas eleições, no nosso período democrático é relativamente curto, né, pós-88. Segundo que é muita instabilidade institucional. Então, você tem um vários impeachment, né? Um diferentes, incumbente fica difícil de você marcar quando tem impeachment. Justamente, 2018, o que a gente faz? Chama o Meirelles para ser o incumbente? Quem é o incumbente? Entendeu? É o Temer? Então, assim, é um problema definir isso, né? E principalmente, meu último ponto, é o ataque populista ao próprio processo de inquérito e de perguntas e de pesquisa sobre posicionamento em relação aos candidatos. Né? Eu tô lembrando, por exemplo, eu tô naqueles grupos bolsonaristas, né? Eu tô lá como ouvinte, por ofício, né? Sou jornalista, tem que ver o que as pessoas pensam. E é muito comum eles criticarem o Datafolha, por exemplo, dizendo que o Datafolha, em março,
errou, porque a manchete do Datafolha em março era de que Bolsonaro perdia para todo mundo no segundo turno. Então eles dizem, errou, mas não errou. É que em março, aí teve uma tal de facada, teve a superexposição do Bolsonaro, teve, né, ele se vitimizou e ele ficou longe dos debates. Várias condições que levaram até isso. Mas, na crítica, o Datafolha erra porque não previu em março. Aí é a diferença de pesquisa e mandinar, né? Exatamente. O Datafolha não previu o futuro, por onde anda, mandinar, na verdade, né? Beijo. Posso fazer uma pergunta, Fred? Que assim, lógico. Eu acho que no Brasil tem uma coisa muito específica, eu não sei quantos países é assim, do voto obrigatório, né? Assim, aqui você precisa votar. Nos Estados Unidos tem também uma camada extra de imprevisibilidade, porque alguns candidatos podem mobilizar e engajar alguns públicos e outros não. Tem alguma coisa diferente nisso? Assim, como é que é essa especificidade do Brasil do voto obrigatório? Assim, para modelagem, no caso. O que... Modelagem. Isso é um pequeno dificultador, porque traz para o jogo pessoas que não estão interessadas no processo político. Sabem nem o que estão fazendo, né? Não sabem nem o que estão fazendo. Então, para quem aquela pergunta que eu fiz para vocês sobre 2038 é a mesma coisa se eu fizer a pergunta sendo a eleição amanhã, entendeu? Ou seja, assim, para quem não vai... Então, isso torna as pesquisas de intenção de voto um pouco piores. Mas, em contrapartida, não tem tanto efeito nesses métodos de estimação por variáveis macroeconômicas e por popularidade do incumbente. Porque você não precisa as pessoas pensando sobre alguém que elas ainda não sabem em quem vão votar. Você tem as pessoas respondendo sobre quem já está no poder e quem já está governando ela. É algo meio plebiscitário. Por isso o populismo aqui cai tão bem, né? Porque o cara vai lá, faz 2, 3 medidas populistas no ano de eleição, e aí fica todo mundo com aquela coisa na cabeça, vai lá e vota. O Fred, eu posso dar uma interrompida? Eu tenho 3 pontos, tá? Que eu queria levantar para gerar um debate aqui, que é o seguinte. Primeiro ponto, algoritmo. Segundo ponto, Cambridge Analytica e como isso também viria a afetar o Brasil. O jogo. Terceiro ponto, polvo da Copa. Tá? Não, polvo Paul. Não, mas falando sério, tipo assim, é uma pergunta, comentário, enfim, como é que o advento das mídias sociais agiu, né, como, na realidade, uma faca de 2 gumes. Porque é tudo sobre... Esse é perfeito, Ana, porque é tudo embaixo dos panos, né? Assim, você não vê acontecendo direito. Exatamente. A não ser que você seja Nelson, esteja lá nos grupos deles. Não, e se você parar para pensar que os 2 presidentes que a gente aqui tão odeia, né? Eu estou generalizando, mas eu acho que todo mundo está comigo nesse barco. Presidente dos Estados Unidos. Tamo junto. Ótimo não. Óbvio, Nelson, você tem que me contrariar sempre. Eu já estou... Ótimo. Tá bom, rejeição. Dá licença. Então, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil, ambos fazem uso de plataformas como Twitter, como Facebook, como enfim, internet, né? Então, assim, e a pandemia só ajudou nisso, né? Porque não temos, né? Virou a plataforma utilizada por todos. Então, assim, eu acho... O meu ponto volta para o que o Nelson falou antes, acho que 2 programas atrás, sobre a questão da premissa, né? Como a questão na discussão política. Então, como é que entra essa questão do Big Data, dos algoritmos, de um Cambridge Analytica da vida, de um Social Dilemma, que foi que a Mariana, inclusive, levantou agora recentemente, né? Hoje, mais cedo. Como é que entra isso tudo na era da pós-verdade, do fake news? Como é que a gente fica? Primeiro, o povo da Copa é real. Ou seja, as pessoas têm que aprender a lidar com imprevisibilidade. E isso é frequentemente frustrante, né? Porque
Porque, assim, lidar com imprevisibilidade significa entender que você está operando dentro de uma margem e que as coisas podem funcionar fora da margem. Posso Então, falar do povo da, Tem- posso falar do Muito povo da bem. Copa? Posso falar Não, pera, É porque eu tenho uma vivência, que eu trabalhava em vai lá. relação de jornalismo, eu trabalhava na Globo News nessa época, e era uma coisa que você. De que vai ter o jogo? O que o povo disse? Você tinha que fazer uma materinha lá sobre o povo. O povo foi lá. Pra quem não sabe, várias vezes na Copa eles escolhem um animal, uma espécie de mascote. Aí é um animal vivo mesmo lá, um animal de verdade, não é um boneco. E aquele animal é responsável pelas previsões. E vai tendo ali, alguns vão errando e vai sempre sobrando um, né? Estatisticamente, um vai estar sempre certo lá, né? Você tem vários. E o povo Pou foi o que acertou tudo na Copa da Alemanha, não foi isso? Acho que foi na Copa da Alemanha. Foi. E Copa o da povo Alemanha, Pou exatamente. lacrou, nem tinha lacrou, não se falava lacrou, mas ele foi lá e acertou tudo. E eu já escrevi muita Zerou. materinha lá, notinha de povo Pou. Que a gente não faz para garantir o leitinho. Né? Pô, E depois Não, quando mas acabou então- a Copa, povo Pou foi pro prato. Ainda teve isso, porque não. Né? ai, para, que isso é super triste, tá? Aí faz a materinha do povo E Pou essa no prato. imprevisibilidade, mas lidar com essa imprevisibilidade significa também incorporar que não só tem erro não estimado, mas tem acerto por sorte. Não. Então, assim, Pausa. Pergunta bombástica, que eu fiz até uma rimazinha, que eu até anotei para não esquecer, então vou ler ipsis literis, tá? Como que podemos nos basear em dados se os próprios dados estão deturpados? Rimei, drop the mic. Vai, Fred. mas aí mais ou menos, né? Assim, alguns dados, por exemplo, os dados de PIB, eles é muito difícil você falsear esse tipo de dado, Sim. porque ele incorpora um conjunto de contas nacionais. Os dados de popularidade também, você tem um conjunto de vários institutos que rodam as pesquisas, então, assim, você normalmente faz uma média desses institutos. Não, ok, mas eu tô falando de, tipo assim, perfil falso, eu tô falando de fake news mesmo. Tipo, se você tem, tipo, né? Mas eu acho que você está falando de uma coisa que é hackear as eleições, que não tem... Adoraria. Meu lado Mas revolucionário. que é um componente que traz mais imprevisibilidade, porque ele frequentemente está fora dos modelos. Então, por exemplo, a eleição do Witzel no Rio de Janeiro. Ela é basicamente fruto de colusão em grupo de WhatsApp, assim, de gente conseguindo se organizar em grupo de WhatsApp, que inclusive é uma forma de mobilização social muito interessante e diferente e pouco empreendida pelos segmentos progressistas, né? Não é verdade. Ou pelo menos foi nas eleições de 2016 menos. Não, o PSOL fez uma campanha genial pelo WhatsApp, massivamente, a do Freixo, em 2016. Que foi basicamente pelo WhatsApp. Mas que funcionou menos do que as estratégias que foram usadas por esses grupos, né, no fim. Não. Nada que vai ser orgânico, vai funcionar isso, tão bem e que envolve essa coisa que a gente está chamando de hackear as eleições, né? Mas, assim, hackear as eleições, frequentemente, é estimular em indivíduos sentimentos que eles já têm. Então, basicamente, o que acreditam que a Cambridge Analytica fez foi modular um conjunto de informações com base em profiling, em perfis psicológicos, e bombardear de informações específicas perfis que ela acreditava que poderiam votar mais, ou que seja, que poderiam ser levados para o extremo, ser radicalizados, e, em contrapartida, dar outras informações para perfis que eles acreditavam que não deveriam ir votar. Então, por exemplo, para quem tinha um sentimento conspiracionista, eles bombardeavam de informação para a pessoa achar que tinha que votar. Isso é uma diferença, Mari, em relação a onde existe turnout, onde todo mundo é obrigado a votar. Porque quanto mais extremos, quanto mais polarizado o ambiente, mais as pessoas vão votar. Porque o retorno que elas entendem do voto, que elas percebem do voto, é maior. Então, mas eu acho que isso é outra coisa, entendeu, Mari? Entendeu, Ana?
Não, sim. esse hacking das eleições não torna os modelos necessariamente ruins. O que eles fazem Não. é adicionar mais imprevisibilidade e adicionar mais componentes estratégicos que não estão mapeados. Não, eu não estou nem falando tanto com relação aos modelos, mas mais com relação aos dados. Mas estamos juntos, vamos lá. Deixa eu aproveitar e pegar o gancho para jogar para a pauta da Ana, que o Fred está falando dessas idiosincrasias, novidades que tem na eleição. E, Ana, nessa eleição, foi o que eu falei lá no início, a eleição que pode partir a América. Sim. Você tá aí. Você tá aí, você tá vendo protesto, tá acompanhando, teve o debate, aquele que não debateu nada, que ficou. Só faltou xingar a mãe. Barraco. O barraco. Barraco. Se correr. Bem, eu acho, ao meu ver, tá? A minha percepção é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, tá? Então a gente tem que pensar que a gente está partindo com o presidente Trump, tá? Que já sofreu um impeachment. Vale dizer que impeachment aqui nos Estados Unidos é diferente de como o impeachment ocorre no Brasil. Nelson explica isso daqui a pouco. Enfim, então, já sofreu impeachment, está atrás nas pesquisas, né, para o Biden, e que foi massacrado, está sendo massacrado pela matéria mais recente do New York Times, que fala sobre o seu imposto de renda, que diz que ele não paga imposto de renda há anos, né? Então, assim, como é que esse presidente que está nessa situação tão periclitante está montando um circo para não deixar o poder? Então, para mim, eu organizei isso da seguinte forma. Eu queria trazer 3 articulações que eu acho que são importantíssimas para serem compreendidas, para que a gente possa começar a entrar num papo e nessa discussão, tá? Primeira coisa, o que acontece? Morre a juíza da Suprema Corte dos Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. O que acontece? É criado um vácuo, é deixado esse vácuo na Suprema Corte, por conta da morte dela, que abre espaço para que o presidente Trump, né, entre com tudo, tudo que ele puder, ele está se mobilizando de qualquer forma possível para colocar um juiz republicano ultraconservador no lugar. E assim, o mais rápido possível, sem nem considerar os precedentes que aconteceram no governo do Obama, tá nem aí. Ele quer colocar uma juíza, no caso, ultraconservadora. Tá. E aí eu acabo de fazer um adendo aqui, que é, aqui nos Estados Unidos, juiz da Suprema Corte tem cargo vitalício. Ponto. Tá. Segundo ponto, crescimento dos protestos contra a brutalidade policial e supremacia branca, né, que, enfim, começaram com os assassinatos do Ahmaud Arbery, George Floyd e depois Breonna Taylor. Esses protestos, em sua grande maioria, isso assim é fato, são pacíficos, mas houveram alguns violentos, sim. Os protestos em geral são liderados pelo Black Lives Matter, que é um movimento negro aqui nos Estados Unidos. E eu queria fazer um comentário aqui, um parênteses, que muitos desses protestos foram infiltrados por agentes ou polícia ou Black Bloc, sei lá, que na realidade não compartilham das visões do BLM, né, do Black Lives Matter, ou são pessoas que estão cansadas porque o contrato social foi quebrado, entendeu? Então, e aí passaram a se ver no direito de destruir, de queimar a propriedade privada, de roubar, etc. E também queria dizer que a polícia aqui nos Estados Unidos tem sido, sim, um personagem atuante na violência. Entendeu? Então, a polícia aqui promove ações que demandam retaliações, né? Ou seja, são violentos e aí a violência é devolvida. Enfim, terceiro ponto, a briga pelas eleições, que, de acordo com o atual presidente, pode muito bem se tornar uma guerra civil. Por quê? Né? Porque, 3 pontinhos, vou deixar aí, vou continuar aqui. Debate de ontem mostrou que o presidente não está disposto a trabalhar para que haja uma transposição pacífica do poder, não está nem aí, dane-se. Está fazendo de tudo
possível e imaginável para ficar no poder, está deslegitimando o voto por correio, né? E assim, deslegitimando as eleições, né? E também tentando apontar uma juíza às pressas, e apoiando e incitando a divisão política, ao incitar que as milícias e os supremacistas brancos vão para a rua para fazer o que for, e, enfim, basicamente colocando gasolina na fogueira para ver o circo pegar fogo, né? Quem não viu, assiste o debate de ontem, tá claro. De Desculpa, anteontem. então assim... Debate de anteontem. Antes de ontem. Desculpa, gente. É que a gente grava na quarta e eu Não sou péssima. Não fala. Só aquela explicação que você pediu do impeachment. A diferença do impeachment dos Estados Unidos e aqui é que eles chamam de impeachment quando é aprovado na Câmara e joga para o Senado. Então fala que o presidente sofreu impeachment. Aqui no Brasil, a gente fala de empichado quando é o processo inteiro, né? Quando passa pela Câmara e pelo Senado. Tô certo, Fred? É isso, a diferença é que aqui o mandato fica suspenso quando passa pela Câmara, e lá não, entendeu? Então lá o presidente consegue articular para impedir ser derrubado ainda no poder, e aqui o presidente está fora do poder. Na minha coluna, que já está no ar, eu falo justamente dessas tentativas aí do Trump de tentar melar o processo. Tá tentando melar o processo e diz que só aceita a eleição se ele ganhar. A minha dúvida, e eu debato isso, tenho um entrevistado super legal na coluna, é até onde vai. Ok, indicou para a Suprema Corte. Ele pode conseguir aprovar o nome da juíza lá conservadora. Mas assim, juiz não vai inventar a prova de que houve fraude, né? Então vamos lá. Será? Não, ok. Será? Não, ok. Suponhamos que não, porque você vive num país onde impera a ordem, o Estado de Direito. Impera o Estado de Direito. Law and Order aí é aquele discurso do Trump, né? Estado de Direito impera. A Suprema Corte vai lá e fala assim, se concretizarem lá as pesquisas e o Biden ganhar, e parece que a diferença aumentou, mas tem gente que já votou, mas enfim, Biden ganhou, chega a Suprema Corte e fala, carimbou, o Biden ganhou. O que o Trump vai fazer? Porque assim, numa republiqueta de banana, chama os milicos, eu fico. Nos Estados Unidos não funciona assim, chama o milico. O quê? Teve aquele caso do general mais pica lá, que se arrependeu, veio a público, falou, me arrependi. Quando eu estava vendo o protesto Black Lives Matter, ali perto da Casa Branca, o Trump chamou a segurança, mandou abrir ali o Mar Vermelho, e ele cruzou e foi até uma igreja com a Bíblia na mão. Acompanhado do Peraí, pausa. Ele sim chamou a polícia, não sei o quê, mas assim, essa polícia foi atropelando manifestantes. Não, mas certo? Não, esse não é o ponto. O ponto é que o general que estava com ele falou assim, não devia ter participado disso. Sim, aqui no Brasil você tem general indo lá, ou sobrevoando, ou indo lá em chão mesmo, cumprimentar os manifestantes que estavam no protesto para fechar o Congresso Supremo. Então é bem diferente. Então assim, até que ponto não saio. Mas assim, vai ficar trancado na sala oval? Eu não sei como é que vai ser. Ele, assim. Não. Acho que ele está indo pro extremo do extremo para saber até onde a corda estica, entendeu? Cara, é por isso que eu volto a dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, o bicho, no caso, é o presidente Trump. Pior cenário, Ana, qual o pior cenário para você? Pior cenário, guerra civil. Ele vai chamar a milícia dele, que existe, é um fato, existe mas vários grupos de supremacistas brancos atuantes, vivos, prontos, armados, prontos para ir para a rua para... como é que se fala? Reinforce? Para reforçar uma visão política de um maluco. Então, assim, no momento em que um presidente Trump, num debate, vira e fala Proud Boys, stand by and stand back, que é uma ordem. Recua e aguarde. Recua e aguarde. Assim, engatilhou. Engatilha a arma e espera a próxima ordem. Eu vou usar o tempo que a Ana usa. E isso foi uma resposta para quando estavam pressionando ele de uma forma. Se você apoia os movimentos de supremacia branca,
Ele tem mais movimento de esquerda radical do que de... Aí o Wallace repetiu, você apoia? Ele assim... Aí ele mandou um stand-by, um stand-back and stand-by, ou seja, recua e fica, espera. E o próprio Proud Boys, ontem mesmo, saiu, tipo assim, quase que instantaneamente. Estamos aqui. Postaram a fotinho ali, tipo, stand-by and stand-back, entendeu? Tipo, eles estão orgulhosos disso, porque eles foram mencionados, então eles têm ali a chancela, o aval, a assinatura do presidente para fazer o que quer que eles queiram. Tá, Ana, uma pergunta para você. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir a sua vivência aí, o seu testemunho. Você falou dessas milícias armadas, ultranacionalistas, xenófobas, e esse grupo que só tem homem, mas jura que é hétero e tal. No protesto Black Lives Matter, existe arma? Não. Porém, teve um protesto que eu fui, que eu não sei nem se eu posso falar isso ao vivo, mas enfim, teve um protesto que eu fui. Tá bom, aquela sua prima foi, não foi? Teve um protesto que a minha prima foi... Sabrina, é ótimo, amo Sabrina, super próxima. Sabrina foi e, cara, claramente tinha um cara que era infiltrado, porque ele começou a tacar pedra num carro e todo mundo que estava no protesto ali, né, tipo, Black Lives Matter, no Justice, no Peace, não sei o quê, virou para ele e falou, cara, para de fazer isso. E o cara pegava, tipo, pedra, mas era, tipo, paralelepípedo. Então, tipo assim, obviamente ele trouxe de algum lugar, sabe? Porque, na boa, onde tem paralelepípedo em Nova York, Como é que fala paralelepípedo em inglês? Paralelepípedo. Ok, thank you very much. Fred, você que é o nosso cientista político da roda aí, ajuda a gente. Até onde isso vai? Cadê o áudio? Você tá no mudo, amor. Ele não tem palavras, Eu tô sem... Explode o coração do Fred, vai. Eu espero que vá até onde... Que não vá até onde já foi. Então, assim, seria... E a questão é que populistas, eles tendem a propor testes de estresse nas instituições, né? Que são muito confiáveis nos Estados Unidos. Então, por isso que é tão chocante, porque ninguém imaginava que algum presidente pudesse não se comprometer com a democracia. Tem uma passagem, e ela tem a ver com o meu objeto de hoje. A Bíblia? Isso, em Levíticos, não pode comer camarão. Levíticos, E que, além de não poder comer camarão, existe uma diferença muito grande entre países mais pobres e países mais ricos. Então, o autor ele ilustra dois casos que são muito parecidos, que é a Costa Rica em 69 e o caso do Al Gore, que teve as eleições disputadas na Suprema Corte, e a Suprema Corte deu a vitória. A Suprema Corte, que tinha 2 juízes que tinham sido eleitos indicados pelo pai de um dos candidatos, deu a vitória justamente para esse candidato. E o que ele fala é que as pessoas na Costa Rica foram para uma guerra civil e 13 mil pessoas morreram, acho que foi isso. E nos Estados Unidos, o que aconteceu? As pessoas foram para as suas casas com as suas SUVs. E elas foram para as suas casas com as suas SUVs porque elas tinham casas com jardins e SUVs. Então, assim... SUV, gente, é tipo aquele carro grande da Chevrolet, sabe? SUV, é famoso no Brasil, SUV, tem propaganda na televisão. Então tá, Tamara, vai lá. Deixa eu só, já que a Ana interrompeu, tem que lembrar que o governador da Flórida, que foi um estado-chave, era irmão do candidato, que era o Jeb Bush. Era irmão do candidato, exato, não, tinha todos esses componentes, assim. Detalhe. E as pessoas foram para suas casas cuidar dos seus jardins nos seus veículos utilitários, que é a melhor tradução para SUV, provavelmente. Né? E é uma coisa... E o que a Ana está narrando é uma coisa muito diferente, assim, e que pode acontecer, porque a gente já viu hoje que eventos improváveis, eles, embora improváveis, são possíveis, mas eu acho que a gente não tem ferramenta para muito analisar isso, entendeu? E eu acho que nem os americanos estão muito preparados para isso, porque eles contam muito com as instituições. As pessoas confiam nas instituições. Eu tô morrendo de medo. Ana, eu te entendo, mas sabe o que eu acho que o Trump está fazendo? Assim, e para mim ontem o debate anteontem o debate, desculpa, foi uma grande analogia disso, ele está super tentando desviar do assunto. Total. E criar novos factoides
para poder mudar a pauta. Então, ele vai tentar fazer isso o tempo todo. Pode ser, tem até esse livro aqui, que um cisne negro apareça. Sabe qual é a teoria do cisne negro, né? Não. É um livro bem legal. Depois, um dia eu uso ele como objeto. Mas, assim, todos os cisnes são brancos. Isso é um fato. Até que basta um cisne negro aparecer Você é ovelha. Para que todo mundo entenda que os cisnes não são brancos. E aconteceu isso, acho que na Oceania apareceu um cisne negro e os homens não conheciam, tipo, então cisnes não são brancos. Então acontece, são eventos aleatórios, muito inesperados, especificamente em política, né, Fred? Isso acontece muito. No mercado financeiro também. Mas mercado financeiro também acontece, em alguns mercados, né, em alguns segmentos isso é mais comum a gente ver. Mas eu tendo a acreditar, e aí pode ser talvez uma crença ou um fé, porque eu preciso acreditar nisso. Que não vai dar ruim, entendeu? Mari, tamo junto. Tem gente que acredita na astrologia, gente. Para, não. Não enche meu saco que... Gente, acredita em estatística, gente. Olha, eu tô aqui, tipo assim, mentalizando, né? Fazendo affirmation, visualização, tipo, Biden vai ganhar. Ok. Mas... a questão é a seguinte, 2016, tá? Quando eu pisei na América, esse cara ganhou. O que aconteceu no dia seguinte? A porta da escola onde eu estava estudando, fazendo mestrado, tinha uma suástica na porta, pintada. Então, assim, e eu tô em Nova York. Nada a ver, exatamente. Uma cidade super diversa, né? É a folha do mundo. Então, assim, me preocupa muito porque essa questão da guerra civil, essa iminência de uma guerra civil entre uma minoria negra que, tipo, cara, não aguenta mais. Que é aquela coisa que a gente estava falando na semana passada, é todo dia. Então, tipo assim, eles não estão nem aí. Não estão mais nem aí. E, cara, com razão, desculpa. E um bando de louco com armas prontos, que estão preparados e têm se preparado há anos para chegar nesse momento, para dar essa resposta nazi, fascista, whatever que você quiser chamar. É isso. Esse é o meu medo. Agora, só de novo o tempo aqui. Vocês viram ontem quando ele chutou o Antifa, né? Tipo, aí eles falaram, Antifa não é um movimento. Mas isso foi quem disse foi o diretor do FBI. Que ele foi numa sessão no Senado e falou, não tem chefe, é só um feeling. É um feeling. Não tem CNPJ, traduzindo em português. Não tem um CNPJ. Conceito. Ele fala assim, acho que ele falou, it's a concept, not an organization. Ou seja, é um conceito, não uma organização que tem o chefe, o mandante. Sim, mas não adianta o diretor do FBI. O diretor do FBI falou também que não tem qualquer indício de fraude hoje e não houve fraude no passado. Não importa, o cara é diretor do FBI, Polícia Federal Americana. Fake news. Aliás, fraude nas eleições de Bolsonaro, como você tá? Um beijo pra você, fraude nas eleições. Também Quanto tem tempo isso. Que ele ia apresentar as provas da fraude? Foi em março, na visita aos Estados Unidos. Vamos gente, aliviar? Esse é meu vamos tema. aliviar? Vamos aliviar. Quem quer trazer objetos? Eu quero. Gente, tem que pegar o meu no próximo quarto. Já volto. Mas como assim? Não, então se a Mariana vai pegar o negócio dela, posso preencher meu copo? Porque eu quero um pouquinho mais de vinho. Tá bom, então aqui, ó, gente, vou dar um corte aqui. Quem tá assistindo a gente vai ter um corte pra carga e descarga de líquidos, tá bom? Tchau, cortou. Então vamos lá, gente, atenção, estamos voltando. Objetos. Quem vai trazer objeto? Eu e Ana. Tá bom. Vai, Ana. As mulher, oba. Mulher. Meu objeto da semana... eu estou muito feliz por compartilhar ele. Eu ainda nem usei o objeto, então ele é algo que usado. Mas é meio ridículo, meio patético. Todo mundo pode obter esse objeto. Não é nada super especial, mas tem uma história por trás, tá? Minha bolsinha aqui do New Yorker, que é a revista semanal ou bissemanal, whatever, que você pode assinar e quando você assina, você ganha a bolsinha, correto? Correto. Mas a razão da minha felicidade dessa semana é que esta semana eu obtive o meu visto de artista extraordinária. Então, Outstanding! Tem troféu? Você quer É muito poder. Você quer agradecer a academia? Como é que é? Quero.
A meu pai, minha mãe, Xuxa, um beijo. É Xuxa, todo mundo de Itapipoca. Então, O Homero Brito tem de artista meia boca? Não, mas Você era ele... de onde? Então, o meu objeto da semana fala muito sobre isso, sobre Ana virou uma New Yorker oficialmente. Ainda não usei, vou usar nas minhas próximas compras. Ah, esfregando na nossa cara aqui na periferia do Ocidente. Mas tudo bem. Não, se esfregando nada. Porque, assim, Uma conquista. Ana Paris é uma conquista. Não, eu sei, Mulher claro. Não. Coloca aí os Mas o adjetivos. fato de você estar em Nova York e eu estar preso no Brasil é culpa ruim. tua. É culpa tua. Amor, seu British accent segura qualquer lugar do mundo. Pode vir. Verdade. Quem tinha água. Joga o teu, Mari. Vamos lá. O meu é o seguinte. Se tiver uma guerra civil, ferrou. Porque na porta da minha casa... Aquele espalhador de folhas... também, tenho direito à retaliação, mas enfim. Eu tenho isso na minha casa, ó. Deixa eu Eu vou encher ler a pra tela. você. Tá escrito. Lê. Eu vou ler em português, tá? Porque a ciência é real, Black Lives Matter. Em português. Em Black Lives Matter. Vidas negras importam. Nenhum humano é ilegal. Amor é amor. Direitos das mulheres são direitos humanos. E gentileza é tudo. Então isso fica... Muito bom. Gera muito bom. gentileza e Everything. gentileza gera gentileza. Isso é bom. Então aqui esse é um banner que fica na porta da minha casa, virado para a rua. Eu, na verdade, queria ter também... Tem 2 janelas que ficam assim no alto. Eu queria botar uma bandeira de arco-íris e uma bandeira do Black Lives Matter, mas eu não consegui um jeito de ficar, que sempre cai. Então... Gente, é muito Me liga antifa. depois no É muito privado antifa. e a gente conversa sobre esse... Mas aí essa aqui eu acho ela muito pouco. Meus filhos têm uma camiseta também desse... Onde você comprou? Depois você passa esse link. Amazon. Olha ela, jabá. Segundo jabá da noite, hein? Não, o outro foi off-tube, não foi? O outro foi fora do ar. Então, Mariana, aproveitando o seu estandarte, seria um estandarte? Parece um estandarte, né? Aproveitando a deixa, vai com a sua pauta aí, porque você vai falar... Você quer falar ou eu faço uma introdução? Pode fazer. Produz, amor. Não, porque a Mariana vai falar, e ela tem lugar de fala para falar do assunto, ela vai falar de maternidade lésbica. Mas eu queria que você explicasse, Mariana, o seu processo, que não foi adoção, então teve todo o processo de fertilização, gravidez, parto, amamentação. Conta pra gente o seu processo. Na verdade, eu sempre quis falar sobre isso, mas essa semana o ministro da Educação lhe deu a deixa, né? Ele veio falar que a nossa família de homossexuais, né, que escolhem esse caminho maravilhoso, como se alguém escolhesse, né, são desajustadas. Ou seja, ele falou que a minha família, a família da minha mulher, a minha família e o meu núcleo familiar são desajustados. Ele está completamente enganado, né? Mas aí eu queria falar um pouco da minha família, o que minha família tem de igual, tem de diferente das outras. E o que minha família tem igual? A grande maioria das famílias é o que se considera o conceito de família. Boleto. Cara, a gente se ama muito, tem muito boleto. A gente se respeita pra caramba. E aí o respeito para filhos é muito difícil, porque demanda muita paciência, muita dedicação. O Fred sabe disso, que eu também tenho filho pequeno, né? Você entender como respeita, no meu caso a gente tem 2 filhos de 3 anos, é muito complicado. Então, a nossa família é baseada nisso, no amor, no respeito. Se você me perguntar o que é mais importante para mim, na minha vida, a primeira resposta vai ser, sem pensar, minha família. Então, nisso, a gente não difere de nenhuma outra família, a gente é igual. Meus filhos têm hora para dormir, não, mas a casa de vocês é mais arrumada de qualquer família. Tem tudo. Eu preciso verdade. de uma especiaria do sudoeste, do Rajastão. Temos aqui, sabe? Aquela cozinha que tem. Na minha cozinha tem orégano. Acabou, ponto. No máximo a pimentinha. Ela é uma família completa. Na sala, a gente tem uma estante na sala que é cheia de livros e coisas e tal. E aí as pessoas falam, mas como você consegue manter com 2 crianças de 2 anos? Eu falei assim, simples. As 2 de baixo são deles, que são as que eu coloco os livrinhos deles, as coisas deles. E as de cima, algumas coisas eles podem mexer, outras eu falo, não, essa é da mamãe. E eles respeitam. Claro que demanda muita paciência, porque eles vão meter a mão 1000 vezes, você fala 1000 vezes, mas depois de 1000 vezes eles vão entender, entendeu? Então, assim, é toda uma construção. Então, nesse ponto, a minha família é igual a todas as outras. O que é diferente? Primeiro, é diferente quando a gente põe
o pé do lado de fora da rua. Porque eu não acordo e penso, nossa, eu sou uma mãe lésbica, eu tenho... Não, eu acordo, falo com né, minha mulher do beijo, bom dia, fazer o café das crianças, não é nada diferente do que de ninguém. Mas quando a gente põe os pés na rua, aqui não, tá? De verdade, aqui não. Mas no Brasil, especialmente depois das eleições, da eleição do Bolsonaro, a gente ficava, às vezes, com medo mesmo. Em São Paulo? Tipo, em São Paulo. Do tipo, a gente entrava no táxi, e aí quando as duas crianças ficavam chamando nós dois de mãe, a gente falava, cara, será que esse taxista vai fazer alguma coisa? A gente já, enfim... Então, a gente lembra muito de que a gente não é considerado uma família padrão quando a gente põe para rua, quando a gente põe o pé na rua. E acho que o processo todo de construção de família acaba sendo um pouco diferente. Aí, desde o casamento, porque no casamento tem uma coisa que envolve contar para os pais, né, no nosso caso. Não, só queria dizer que esse casamento foi maravilhoso, eu estava lá, foi ótimo. E assim, que linda é a sua família, desde o momento que a sua esposa, parceira, o que for, mulher, me deixou num hotel em São Paulo esperando por ela porque ela tinha um date com você. Então, segue lá. E só entrar com o tempo assim? Dívida eterna. De nada, Mariana, de nada. Foi esta pessoa, vulgo Garrone, que vos fala agora. Que na época era só Nelsinho. É só assim. Nelsinho estudou comigo na faculdade, trabalhava com a Juliana Globo News. Então, ele, na verdade, nem teve intenção de apresentar, porque na época eu era hétero. Oi! Notícia bombástica no 4 quartos. E aí, enfim, ele veio visitar, ficou um pedaço da estadia na minha casa, um pedaço na casa da Júlia, e a gente acabou se conhecendo. Mas, enfim, primeiro quando você vai começar a pensar em ter filhos, né? Então, para casar, tem toda aquela coisa, casa, não casa, vai falar, não sei o que, pode, não pode, na época não podia, porque a gente casou, quando a gente foi morar junto há 10 anos. Mas quando você tem filho, quando você tá num casal hétero, às vezes até precisa de inseminação. A gente optou por ter filhos não adotivos, pelo menos nessa primeira leva. Jura, vai ter mais? Eu queria ter mais, mas enfim, então voltamos. Depois a gente fala sobre isso. Outra pauta. A maternidade é muito legal. Pelo menos é o que eu acho. Parentalidade, digamos assim. Então, a gente teve que fazer um processo de ir para uma clínica, decidir quem engravidar, decidir se ia ser um doador conhecido ou não. Então, a gente decidiu que a Júlia engravidar com óvulos meus de um doador anônimo. E a gente tem todas as nossas razões para decidir desse jeito, não tem certo e errado. E uma coisa que acontece, as pessoas fazem, às vezes até... Tem gente que você sente que é de curiosidade, tem gente que você sente que não, que assim, quem é a mãe de verdade? Leia-se. Quem é? Aí você nunca sabe se é a mãe que engravidou ou se é a mãe biológica, porque geralmente eles entendem que a mãe que engravidou foi a mãe que doou os ovos, né? Que foi a dos ovos. No nosso caso, a gente... Misturou tudo. A gente fez um hacker disso, né? Como a gente tá falando das eleições. Samba. E aí tem até uma história engraçada que a Júlia é judia e a gente fica brincando. Pro judaísmo, judeu é quem nasce do ventre judaico. Eu passei aí, hackeei essa merda, porque assim... O ventre é. Mas e aí? E agora, José, né? Não, e agora Mas, Jacó. E aí eu fiquei muito pensando nisso, porque aí vieram gêmeos, eu decidi amamentar, fiz todo um processo de estimulação, de lactação, então amamentei os meus filhos por 8 meses e meio, eu e a Júlia amamentamos ao mesmo tempo. Gente, isso é tão lindo. Assim, vou chorar aqui, mas enfim. Foi muito especial, e assim... E é muito interessante, porque quando a Júlia estava grávida, eu não, né? Tipo, ela estava com a barriga e eu não. Foi um processo também muito solitário, porque eu não conhecia nenhuma mãe que estivesse passando pelo que eu passei. Eu procurei coisas na literatura, até na psicanálise, assim, o que se atualizou depois de Freud? Porque Freud diz a mãe tem uma ligação com o bebê e o pai entra na relação para ajudar a cortar e trazer a mãe de volta para o mundo e fazer a criança entender que tem outras pessoas. Como é que funciona com um casal de 2 mães quando as 2 mães amamentam? Quem corta? Então, sabe essas coisas que você fica se perguntando? E isso, para mim, às vezes, vinha com peso, sabe? E uma solidão muito grande de não conhecer outros casais próximos. Eu conheci, assim, de ver no GNT, entendeu? Hoje em dia eu conheço vários que depois que a gente quando engravidou, fez algumas matérias, muitas pessoas se aproximaram, a gente tem grupo no WhatsApp de mães que Virou paradigma. Virou.
E depois é uma coisa que está acontecendo muito, né? Está mais recorrente no Brasil. Mas já existia. Então, por exemplo, eu não tive dificuldade de registrar meus filhos. Agradeço a todas as mulheres que entraram em brigas jurídicas para conseguir registrar os filhos no nome das duas. Para a gente não foi muito complicado. Mas é isso, assim, em alguns lugares a gente é super acolhida e as pessoas falam, ai, que legal, duas mães. E tem umas perguntas que às vezes são um pouco desconfortáveis, mas você entende que é curiosidade e que são perguntas... Que vem de um lugar genuíno. Vem de um lugar de entendimento e não de um lugar de questionamento ou de julgamento, né? Mas a gente também já ouviu coisas muito bizarras. Tipo, a gente no clube, uma mulher falando assim, mas como que vocês conseguiram ser sócias daqui? Tipo, alô? Querida. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Lá, aí em São Paulo. E a gente foi a primeira família primeira família que conseguiu o título de família, só que sendo lésbica, entendeu? No clube. Porque quando você tem um título, você pode comprar ou individual ou família. O que é família? Você compra um combo, gente, né? Mariana subiu na vida, conseguiu título de família no clube. Vai. Então, mas isso foi antes dos filhos. E você também tem que lembrar que vocês também forçaram os RHs das empresas a repensar, né? Isso, eu consegui licença maternidade integral. E aí foi muito interessante, porque o CEO da minha empresa na época era gay, ele tinha filhos de barriga de aluguel, então eu trabalhava na bolha da bolha, sabe? Então quando eu fui falar com ele disse, não, claro que você vai ter alguns dias. Aí ele falou assim, aí eu falei, não, mas eu quero ter uns 4 meses, porque eu sou mãe. Ele me olhou de um jeito tipo, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, sabe? E não tranquilo, né? E tranquilo, aí eu falei assim, beleza, então vamos correr atrás, e aí isso aqui é uma multinacional, e tem policies, e aí vamos entender as policies, vamos falar com os advogados, e até entender tudo, uma confusão, mas no fim das contas eu de fato tive a licença, e por isso que hoje eu sou tão partidária, talvez é a palavra, ou militante da necessidade da licença parental, não só para a mãe, não só para o pai, porque isso que vai fazer o feminismo na base mudar. Fred, talvez você entenda o que você está falando, eu não te conheço assim, com tanta intimidade para saber como foi na época que seu filho nasceu, mas assim, o fato de eu ter ficado em casa 5 meses, porque emenda de férias com a Júlia, né? Eu sabia o que as crianças, o que era cada show, e não é porque eu amamentava também não, porque eu estava lá o tempo todo, o dia inteiro. Então, eu acho que... Mãezona da porra! E eu sou mesmo, gente. Assim, eu tenho baixa autoestima para um monte de coisa, mas para isso eu não tenho, não. A nossa família é muito legal. É zero E é feia, gente. O problema é que é uma família horrível. Horrorosa. É uma família São horrorosa. Os filhos são horrorosos. esteticamente. Agora uma pergunta pro Fred. Fred, como é que você está se sentindo assim como minoria? Como é que funciona na tua cabeça? Cara, eu nem estava pensando nisso. Na verdade, eu primeiro queria falar dessa história da licença, porque a licença paternidade, ela é duplamente pesada, assim, primeiro, porque ela supõe que você não pode dedicar mais do que 7 dias de afeto ao seu filho. É loucura. 7 dias corridos, né, Fred? Se seu filho nasceu na sexta, você volta a trabalhar na quarta. Isso. Tem mais legislações diferentes, tem empresas com políticas diferentes, mas no caso daqui eu trabalhava na época, eram 7 dias. Então é hiper pesado para o pai, do ponto de vista afetivo, e é uma sacanagem bizarra com a mãe, porque que história é essa de que o cara só fica 7 dias? Então, assim, além de eu não poder dividir esse processo que é muito curioso da escolha de vocês, porque a escolha de vocês em quem vai guardar o bichinho na barriga é um negócio super fascinante que aqui não teve, né? Ai, careta. Que careta, não, gente. Aqui não teve. Mas por várias vezes, assim, eu queria poder ajudar nisso. E não adianta, assim. Você não vai ajudar nisso. Você não vai viver isso. Não, e é engraçado como esse fato do homem só ter 7 dias retroalimenta o machismo, o homem que, tipo, entendeu? Tipo, completamente. O homem que ajuda em casa. Completamente. Por isso que eu falei, olha, que isso, assim, é duplamente mim, machista. Um dos fundamentos do feminismo é licença parental.
que seja igual, total. porque isso dá chance. Porque primeiro que isso não coloca a mulher em desvantagem na hora que ela for ter filho, porque aí você fica, sei lá, alguns meses longe do mercado e o cara não. E A segundo, Endora porque voltou a dá trabalhar chance, agora. assim, é para os pais também, gente, dá chance Claro. para eles estarem perto dos filhos, para eles construir, porque ninguém nasce amando o filho loucamente, é uma construção. O primeiro dia que nasce é só um bebê, agora assim, É um rato, uma é um loucura de amor que bichinho. cresce a cada dia. Não, E tem só um sem ponto contar- sobre maternidade lésbica que eu queria falar, que assim, sobre muitas vezes a não legitimidade da mãe que escolheu ou que foi a que não engravidou. Então, as pessoas tentam, no meu caso, elas tentam trazer essas legitimidades porque os óvulos eram meus e porque eu amamentei. Entendi. Mas, cara, não tem absolutamente nada a ver com material genético e com leite. Não Mãe tem. é mãe que cria. Não é? Pois bem. Não, vide minha mãe, mamãe Dona Hortência ali. Mãezona. Exato. Desculpa, tô aqui, ó, dedicatória para minha mamãe que me tá fazendo assiste. comercial da própria mãe. Claro. Vai alugar mãe no Airbnb. Não, porque eu sou ciumenta. Vai, toca o barco. Mas é isso, assim, a legitimidade da mãe que não engravidou depende de material genético, depende de leite, depende de qualquer coisa. Mãe é mãe, ponto. Se aquele é seu filho, pode ser que nasceu da sua barriga, que não nasceu, da barriga da sua companheira, da barriga de uma pessoa que você não conheceu. Se é seu filho, tá Da barriga de um homem trans. Exato. Amor é um só, cara. Amor é um só. Não, e a maternidade é uma então, construção social, vamos combinar, não existe mãe. O que é mãe? A ideia de mãe ao longo da história foi mudando. Esse amor que a gente tem, a família nuclear é uma coisa de revolução industrial para cá. Antes não tinha. Era uma coisa um pouco maior. Então esse amor de mãe, e hoje eu percebo, e aí eu falo como espectador, porque eu não tenho filho, sou pai de pet. As crianças são o centro. Na minha época, a gente tinha uma coisa meio até hierarquia, né? Os pais e tal. Hoje eu vejo as crianças como centro. Tudo orbita em volta da criança. Tudo orbita em volta da criança. Pelo menos a criança de classe média, quem tem um pouco mais de dinheiro. Mas isso aí não é um assunto que eu domine. Então, eu queria fazer um comentário e trazer de volta para o nosso querido ministro da Educação, tá? Só um pequeno pontinho. Ministro da Educação, tá? Pastor presbiteriano. Tá? Então, assim, vamos voltar, né, aquele papo sobre Estado laico, secular, aquela divisãozinha básica entre as crenças pessoais e o dever cívico de um político, né? Tá bom. Lixo, tudo jogado no lixo quando o nosso querido ministro vira e fala o que ele falou. Então, e eu queria, assim, eu não sei se eu posso, Mari, mas eu vou jogar aí, que é uma coisa que me irritou profundamente na fala dele, que eu até tinha ignorado olhar essa matéria, mas a sua pauta me fez ter que rever. Ele, ao falar sobre homossexualidade, usa o termo homossexualismo, que é um termo pejorativo. De propósito. De propósito. Assim, não vou xingar porque minha mãe assiste esse programa, como eu já falei antes. Mas é um termo que vem de pesquisas pseudocientíficas do fim do, século XIX. Homossexualismo era empregado para falar sobre pessoas que têm uma doença mental, tinha uma conotação médica, né, patológica. Então, assim, e esse termo já caiu desde 1990. Então, eu volto aqui, atualiza, né? Vamos embora, meu ministro da Educação já deveria ter atualizado o seu próprio termo. A OMS já atualizou. Enfim. A OMS é comunista. Esqueci. Não, só para encerrar, uma informação que eu acho muito relevante. O ministro deu essa declaração, o presidente comentou elogiosamente a declaração do ministro. Ok, nada fora do script e tal. Mas no mesmo dia em que ele comentou elogiosamente, ele foi lá e sancionou uma lei contra maltrato de animais. Entendeu? Então, no dia que ele fala isso dos gays, ele tá lá preocupado com os animais. E pegou a patinha do vira-lata caramelo e botou ali no papel. Ele falou au na cerimônia no Palácio do Planalto. Então, assim, eu não sei como a gente foi parar aqui. Eu não sei como a gente foi parar aqui e a gente acha tudo isso normal. Mas eu tenho uma sugestão aqui pra gente resolver isso. Que é em cima, já tô caminhando aqui pra minha pauta, vocês viram aqui que eu trafiquei aqui minha pauta.
É em cima de um artigo de opinião que eu li no New York Times, de um sujeito chamado Christopher Christoph. Bonito, né? E ele parte da premissa, e usando os termos aí nos Estados Unidos, né, os liberais, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil seriam os progressistas, já perceberam que os ataques contra o Trump não funcionam. Aí, ele vai pesquisar nos arquivos dele e cita um tal de George Orwell, sabe, aquele cara? Num texto, um ensaio que ele fez em 1945. George Orwell é do 1984, tá? Do livro. Big Brother. Do Grande Irmão. Na minha época era Grande Irmão, virou Big Grande Brother Irmão, depois. Grande Era Irmão, Grande Irmão. E aí eu vou ler um texto do George Orwell, eu separei aqui um trechinho, de 1945. E ele fala: uma coisa é engraçada quando incomoda a ordem estabelecida. Essa frase é para Ana. Ó. Cada piada é uma pequena revolução. Se você for definir humor numa única frase, seria a dignidade sentada numa taxinha, ou percevejo, sabe aquela coisa que você põe pra pessoa sentar, que tem na escola, aquele percevejo de cortiça? Então, a dignidade como é que é? O humor seria a dignidade sentando numa taxinha ou percevejo. Aí ele continua. Tudo que destrói a dignidade e derruba os poderosos de seus assentos é engraçado. E quanto maior a queda, maior a piada. Seria mais divertido jogar uma torta na cara de um bispo do que no de um padre. A verdade é... Não concordo. Não concordo. Tá discordando de George Orwell, gente. Vou continuar aqui. Não, tô discordando de você. Não, isso aqui é aspa, tá? Isso aqui é aspa. Não, tudo bem. Quote. Another quote aqui, another quote. Você não pode ser memoravelmente engraçado sem, em algum momento, tocar em assuntos que os ricos, os poderosos e os complacentes preferem deixar de lado. Não é isso que eu acho também legal. Não é engraçado, é nada engraçado fora das relações humanas. Os animais só são engraçados porque são caricaturas de nós mesmos. Essa é a frase do George Orwell em 1945, tá? Aí, ele continua o artigo dele, ele cita só uma frase, que é essa: a piada é uma pequena revolução. Aí eu fui ler o artigo inteiro do George Orwell. Mas ele continua, e ele fala que os poderosos podem parecer poderosos, aí ele faz uma metáfora. Mas eles seriam balões que estão precisando de um alfinete, então teria uma fragilidade aí. E aí ele cita um caso que eu já tinha lido sobre isso, aí eu fui reler, que é muito interessante. Sérvia dos anos 90, o presidente era Slobodan Milosevic, aquele que, genocida, conhecido, o Fred sabe muito bem, lá das guerras do fim da Iugoslávia. E aí foram fazer um protesto. Só que o protesto não foi na rua, abaixo Milosevic. Eles pegaram um barril, os manifestantes pegaram um barril, botaram a cara do Milosevic, e davam um pau pra pessoa e cobrava um dinar, que era assim, centavo e tal. E a pessoa ia lá, dava um dinar e batia no Milosevic. E aquilo ali virou um fenômeno. Aí chegou a polícia. O que a polícia podia fazer? Você não podia prender quem estava na fila, porque tá na fila. Talvez você pudesse prender a pessoa que tá com o pau na mão. Quem já bateu, não dá pra prender. Então o que eles fizeram? Levaram o barril embora. Ou seja, uma cena patética. Você pega os policiais lá, em nome do Estado e tal, carregando um barril. Cena patética total. Outra citação. Hoje eu tô citatoso. Tá bom, Ana, me interrompe. Não, vai, por favor, manda a sua citação, vou depois. Eu tô aqui respeitosa, esperando o momento para falar, vai? Gente, ela vai ser contra isso. Eu quero ver o argumento dela. Aí eu separei uma frase do Liu Xiaobo, que é aquele dissidente chinês, artista, que a Ana deve gostar, que foi preso e tal. E ele fala: a risada de um povo é o pesadelo dos ditadores. Conclusão: a transição de um regime, a queda de um regime, seria mais sutil e menos violenta se tivesse humor. Essa é a conclusão dele. Quer falar agora ou eu continuo? Quero falar agora. Fala. Quero falar agora. Fala. Olha só, desde que você mandou aquele negócio daquele artista que você diz que é artista, mas que eu discordo, você levantou a bola para cortar sempre, tá? Tá bom, não cadê? concordo. Tá aqui. Tudo bem. Rir é o melhor remédio. Levantei essa pauta na semana passada, não pude concluir por motivos de Breonna Taylor, mas quantas vezes, ao longo da história, a gente não usou da comédia como ópio do povo? Dois. Concordo. Tá? Ou até como um palco para perpetuação de preconceitos? Dois. Tá? Tem horas, Nelsinho, e aí, assim, desculpa, que o humor não cabe
e é preciso a gente relembrar, e aqui eu vou fazer um jabazinho, a comediante norte-americana Hannah Gadsby, que fez aquela série, aquele especial do Netflix maravilhoso, quem não assistiu, assista, na net, que subverteu o gênero do stand-up, falando dos seus traumas e dos abusos que ela sofreu. Sem piada, sem autodepreciação, e sim com comentários pungentes, certeiros, tapa na cara. 3. Vou falar aqui de uma imagem que eu não sei se você colocou no ar, mas você jogou pra gente, que é o bebê do Trump, lembra? Então, Baby Trump. A gente teve o Baby Trump, a gente teve o Trump aqui no meio do Union Square, que é uma praça super conhecida, né? Pelado, um parque, né? Pelado com um bigolinho pequenininho, né? Então, a gente teve o Alec Baldwin como no Saturday Night Live. Fazendo a imitação. Esculachando o Trump. Não funcionou. Não funcionou. É divertido para quem vê, dá uma machucada no ego do indivíduo ali, do político, concordo, mas efetivamente traz alguma mudança na prática? Não sei. E todas as outras coisas trouxeram? Não. Calma, vou fazer uma meia-culpa aqui. Eu concordo que no que eu faço, por exemplo, né? Eu faço arte política, tá? Funciona? Sei lá. Eu sigo fazendo arte política e acreditando nisso, né? No absurdo, na denúncia, no tudo mais. Mas tem horas que o humor não basta. Então, quando todas as barreiras desse absurdo, do vil, do maléfico, são transpostas, como no caso é o que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos, eu acho que o assunto é sério e a discussão tem que ser séria também. E aí, nessa hora que eu acredito mais numa lei, eu acredito mais numa micropolítica, ao invés de uma comédia. E eu falo isso tudo, apesar de ter proposto esse tema na semana passada. Segue. Eu não sei se... talvez eu não tenha me expressado bem, mas eu não vendi como a solução. Mas eu acho... eu acho que quando você pega esse ser patético, e você tem lideranças que são personagens perfeitos pra piada. Você tem o Trump, por exemplo, você pega o cabelo, a mão pequena, o cara mente. Eu me lembro, o Adnet faz isso muito bem, zoando o advogado do Bolsonaro. Que ele faz um personagem que fala que tá chovendo, ele fala, não está chovendo. Ou seja, tudo que o advogado do Bolsonaro, o Assef, fala é mentira. O Adnet caracteriza isso. E o Trump tem essa contradição de ser o cara supostamente conservador, mas tem lá mais de 20 denúncias de assédio sexual nas costas. Ele é uma caricatura perfeita. Então, mostrar essa contradição através do humor, eu acho que ela atinge mais gente do que se você gritar isso, botar num panfleto e sair na rua. Teve um caso, deixa eu só trazer pro Brasil aqui, mais recente, teve a música dos Detonautas, não sei se vocês viram, a música chamada... Gente, Detonautas... Não, mas eu não tô caindo no mérito se a música é boa ou não. Não tô caindo no mérito. Porque o nome da música é Michelle, né? Em referência à primeira-dama Michelle Bolsonaro, que é o que as pessoas falam na rede social. Ela se sentiu ofendida, tá até querendo proibir, de alguma forma, a veiculação dessa música, inclusive no ambiente privado, que é meio absurdo. E ele lá dá o nome da Michelle, fala do Eduardo Bananinha, que foi um nome que o Mourão deu, o Flávio Rachadinha, não precisa nem explicar porquê, e o Tonho da Lua seria o Carluxo por questões de semelhança. E são figuras que claramente você consegue colar essas imagens. Quando você atribui esses adjetivos, colam. Como colou no Lula. O Lula é bêbado, o Lula é ladrão, o Lula fala errado, cola. A Dilma se enrola toda pra falar, ela sauda a mandioca, o Temer é o vampirão, o Temer é a mesóclise. E o Bolsonaro também é um prato cheio, porque ele tem essa coisa de fixação sexual, né? Ao mesmo tempo que é conservador. Eu me lembro, por exemplo, que ele foi inaugurar uma pista de Congonhas, aí tinha um cara regando a pista, tá segurando na mangueira. Aí ele foi tirar selfie com um japonês, o japonês com um pinto pequeno. Fez piada de cunho sexual na frente. Série. Não, imbecilóide. Não, e teve piada de cunho sexual pra uma garota de 10 anos na live. Aí é uma coisa que vai um pouco além. Tem a coisa dele ser histórico de atleta e não consegue fazer flexão, faz flexão com o pescoço. Ao mesmo tempo que ele é machão,
Aí ele não consegue aprovar uma coisa no Congresso. Assim, o Congresso não deixa eu aprovar e tal. O que ele não quer aprovar, porque ele não quer a pauta do Paulo Guedes. Mas ele fala, o Congresso não deixa, o Supremo ainda... Ué, não é machão? Então tem essas contradições que eu acho que o humor pode ser a maneira de você, talvez... Concordo com você. Não derruba um regime. Pode não chegar a derrubar um regime. Não foi o Tonel que derrubou o Milosevic. Foi um bombardeio da OTAN. Né? É bem diferente, piadinha e bombardeio da OTAN. Mas ajuda a caracterizar o personagem e é facilmente reconhecível. E você, se você chamar o Lula de bêbado, ninguém fala assim, nada a ver. Agora chamar o Lula de viado, não, viado, Lula não. Mas Lula bêbado, se ele é ou não é, cola. Então eu acho que o humor ajuda a simplificar e sintetizar o personagem. E aí ajuda a organizar a força política, né? Dá label, sabe? É isso, assim, que se aproxima da publicidade, Mariana. Esse aqui tem um tag aqui escrito bêbado, o outro tá escrito aqui... Não, tudo bem, concordo. E assim, é claro que eu não estou falando para parar de fazer arte política ou parar de usar do recursos de humor na crítica, tá? Mas eu acho que isso tem que ser feito com o objetivo de gerar uma ativação do cérebro crítico. Então, assim, eu acho que nunca contra o oprimido. Humor nunca contra o oprimido, porque não faz sentido. Mas é usado contra o oprimido, muitas vezes. Sim, mas isso aí pra mim não é humor. Isso não é humor, isso é bullying. Tudo bem. Então, assim, que bom que a gente boa definição. Não, que bom que a gente está partindo desse princípio. Então, assim, para mim, ao meu ver, a criticalidade ou esse olhar crítico do humor é essencial. O problema é que, ultimamente, isso tem sido posto de lado. Porque quem tem olhar crítico? Quem? Quem, de fato, entende que, cara, a gente está zoando ali a ultra, né, masculinidade do Bolsonaro, quando, na verdade, não existe, sabe? Então, assim, eu acho difícil falar sobre humor atingindo pessoas quando essa ponte do atingir não se dá porque não tem essa criticalidade, entendeu? Esse é o meu ponto. Não, eu entendo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa do humor que é o ridicularizar. Eu adoro ridicularizar poderosos. E eu acho que esse ridicularizar tira as pessoas do lugar de poder delas um pouco. Eu lembro que uma tia minha, essa história é muito maravilhosa, ela estava com problemas com o chefe dela e a terapeuta dela deu o seguinte exercício. Imagina ele fazendo cocô, porque aí você traz ele para um lugar humano, se ridiculariza ele um pouco, que passa a ser uma cena engraçada. E é isso, assim, às vezes eu digo, tipo, imagina a pessoa fazendo cocô lá no vaso. Então vou fazer uma sugestão. Já que o Bolsonaro falou que querem a hemorroida dele, pense na hemorroida do presidente. Ele que falou. Ai, não, pelo amor de Deus, que nojo, Eca, não. Que coisa horrível. Mas ele que falou, você viu? Mas... Eu não introduzi, eu não estou insultando o presidente, estou usando o vocabulário dele, o que ele falou, querem hemorroida. Então, eu fui informado que o presidente tem hemorroida. Foi anunciado numa reunião ministerial. Agora, essas pequenas... essa imagem mental. Obrigada. Também não. Mas essas pequenas vinganças do oprimido, assim, elas são muito produtivas também politicamente, porque as pessoas, elas começam eu acho que elas passam a entender que elas podem se jogar contra o grande. Né? Então, eu acho que tem isso. E, principalmente, o label, ele ajuda os grupos políticos a se organizarem. Então, por isso que a arte, ela pode ser uma ferramenta tão importante, né? Porque ela ajuda na organização desses grupos e do pensamento político, assim, de forma geral. Ela pode, não significa que ela vai, mas ela potencialmente gera esses atalhos para organizar. E quanto a gente não teve que lutar para poder ridicularizar os nossos próprios líderes, né? Porque pensa, às vezes eu vejo umas crônicas ou umas sátiras do Trump aqui, eu fico chocada, no sentido que, assim, é pesadaço. E a liberdade de expressão... Super fiel. Não, tudo bem. Mas a liberdade de expressão é respeitada ao cúmulo, muito. Né? Mas então, assim, aí você olha e fala entro assim, num cara, caso... que bom que a gente vive ainda no mundo, pode ser que mude, né, Ana, depois que a América quebrar, mas assim, tá aí. Que bom que a gente vive num lugar, e até mesmo no Brasil, assim, o que a Diné faz... Você fala, brother, olha isso, coragem, o cara está ridicularizando através de humor absolutamente inteligente e culto, está ridicularizando. Não, vídeo especial de Natal do Porta. Que é a paródia do Adnet com o negócio do Mário Frias. É muito maravilhoso.
Não, para mim, assim, o exemplo claro é o Porta dos Fundos, que assim... Sofreu até um atentado, né? Não, Beijo Greg, sofreram um atentado, sofreram. Mas, assim, piada, né? Fazendo uma piada. Só que atingiu ali o grupo da cristofobia, que ficou, né? Não, tem uma diferença muito importante que é você fazer uma piada com pessoas e com ideias. O Porta do Fundo fez piadas com ideias. Cristianismo, mesmo que você acredite no cristianismo, ele é uma ideia, não é uma pessoa. O Jesus só é Cristo para quem é cristão. Para quem não é cristão, ele é Jesus. Porque Cristo, né, quer dizer o Messias e tal. Então, ele só é Cristo para quem é cristão. Para as outras pessoas, meramente Jesus, um nome só, né? Tipo Astro Pop, um nome só. Cher, Madonna, Jesus, um nome só. Se ele estivesse vivo aqui agora e Cristo é tivesse direitos, aí tudo bem. Exatamente, é uma ideia. Se ele estivesse aqui agora vivo, aí não, se ele estivesse vivo como pessoa que agora não podia fazer. O que tem de gente com procuração, Mas vamos lá, gente, a gente está estendendo muito. Vamos falar do objeto? Fred, você quer ir pro seu objeto? Pode ser. Então vamos lá. Ai, peraí que eu vou botar em tela cheia. Ai, meu Deus, o que você vai fazer? Vai cair essa live. Porque hoje eu vou dar uma de Chico Dudu, entendeu? Fala. E vou fazer o intelectual, vou apresentar um livro. Deus, mostra pra gente. Que é um livro do cara que eu citei aqui, que é o Przeworski. É um e-book. Eu só tenho e-book. Segura. A minha estante aqui tinham que ser vários arquivos, assim, vários... porque eu só tenho e-book, eu não tenho livro de papel praticamente. E o livro chama Why Bother with Elections? Qual é a resposta? Resumindo. Você tem que ler para saber. Se importe porque elas importam, né? Então, bother with elections porque elas importam muito. E teve uma entrevista recente dele agora, exatamente sobre esses movimentos do Trump de dizer que não vai aceitar. É bacana a entrevista do Przeworski. O Przeworski foi quem me orientou quando morava aí onde a Ana mora. Nas Américas? Gente, eu não tenho roupa para esse povo. Tanto que eu uso sempre a mesma. E ele é um cara bem interessante, assim. Esse livro é bem interessante para vocês repensarem o que vocês consideram democracia e por que vocês consideram democracia. Why Bother Elections é o nome? Isso. Tem em português? Isso. Né? Eu vou jogar. Tem em português? Não, que eu saiba não. Democracia para mim é Rojava. Quem não sabe o que é, pesquise. Democracia é Rojava. Ele diz que democracia são partidos perdendo eleições. Então, assim, é bem... É interessante. Porque democracia tem que ter oposição, né? Só tem democracia quando tem oposição. Quando só tem governo, todos os países do mundo têm governo. Agora nem todos têm oposição, né? Democracia prevê oposição e alternância de poder. Instituições fortes. Vamos lá, meu objeto... Eu pensando aqui no que a Ana falou, de não sei o que vai... Vem. Não. Pessoal, seu objeto pessoal. Tem nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Mas o lance é o que você falou de não sei o que vai acontecer no futuro. E isso me preocupa também. E a gente tem algumas coisas, alguns pressupostos que são assim... A gente achava, tipo, a democracia brasileira tá lá na Constituição, tá tranquilo. E são coisas que podem não estar. E por que eu tô pensando? Viajei total. Porque eu vou mostrar aqui umas notas de dinheiro mesmo que eu trouxe do Irã. Aqui. Tem um tal do Ayatollah Khomeini em todas as notas. Todas as notas têm a cara do malandro. E tem uma questão interessante que é o seguinte. Tem nota aqui de 100 mil. Tem nota de 100 mil dinheiro. 100 mil real. A nota deles é o real. Já tem uma complicação, porque quando você vai falar que o negócio custa 100 mil... fica tudo muito caro. Você vai beber uma Coca-Cola, que teoricamente não pode no Irã, mas tem, não sei quantos mil. Então eles cortam 4 zeros. Então, na verdade, quando é 100 mil, você tem que falar 10. O que é muito complicado para quem tá lá. Mas por que eu trago... Por que tem tantos zeros na nota iraniana com a cara do Ayatollah Ruhollah Khomeini? Tá boa minha pronúncia, Fred? Khomeini. Desculpa. Porque a gente tem um pressuposto que a gente deu uma escorregada ali no governo Dilma, que era a inflação. A gente achou que a inflação, depois do Plano Real, não ia ter mais e tal, ia tranquilo. E a Dilma deu uma derrapada ali, teve 2 dígitos, agora a gente está com inflação baixa. Então, naquele momento, me fez pensar que inflação não era uma coisa garantida. Aí o Irã mostra pra gente que a inflação está aí, você tem nota, essa aqui é de 50 mil. E eu acho importante...
Pra gente, e o Irã é muito legal da viagem porque faz você pensar tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário, e é um povo maravilhoso, que você acha meio tudo ao contrário do que eu vivo, do que eu penso lá, e é um povo maravilhoso. Então cabe. E tem essa coisa do pressuposto, que no Irã, na nota, mostra que a inflação não é uma coisa conquistada. Não sei se eles já tiveram inflação contida um dia. E é o exemplo de que a democracia também não está conquistada. Eles tiveram um exemplo de democracia lá, caiu, entrou o Shah, caiu, revolução, entraram os muçulmanos. Então, quando eu penso no Irã, olho para a nota do Irã, eu sempre penso, os nossos pressupostos, que a gente acha que está tranquilo, está garantido, está tranquilo e favorável, não está. Esse é o meu objeto de hoje. Nossa, achei profundo. Mas é Total. isso. O Irã Não, é ele isso. arrematou com 2 nós aí. E sem humor. Porque o humor não serve pra nada, né, Aninha? Olha, cadê o negócio aqui? Cadê a O machetinha? tacape. Gente, a gente tá indo pro fim, a gente já tá aqui, ó. Porque a gente se propõe a fazer em 1 hora, mas aí a gente vai falando. Já é. Espero que vocês gostem, estejam até aqui. O Coluna do Garrone tá no ar, em que eu falo desse ímpeto do Trump de querer melar a eleição. E vai ter o dia do fico do Trump. Quando é que será o dia do fico do Trump? E eu tá lá na coluna, tem a questão um pouco mais complexa, tem um entrevistado muito legal. E eu convido vocês a assistir a coluna que já está no ar. Então vamos para as... Gente, não, e assiste a coluna do Garrone com o Karnal. Ah, sim, eu fiz uma live. Não fiz uma live. Calma aí. A gente gravou uma entrevista. A gente gravou uma entrevista que a esse momento já está no ar. Que o professor Leandro Carnal apresentou os colunistas do canal dele, Prazer Carnal. São 4 colunistas, eu sou um deles. Eu vou falar sobre jornalismo, um negócio que aí eu navego nesse assunto há quase 20 anos, não vou falar a minha idade, mas eu vou falar sobre jornalismo. Aí tem uma colunista que fala de cultura, uma fala de roteiro e uma fala de língua portuguesa. Então é uma coisa meio louca, um monte de gente diferente, misturado, como a gente gosta. Diversidade, que é o que a gente gosta, gente toda misturadinha. Né, Mariana? Quer falar alguma coisa, Mariana, em relação a isso? Não, gente, já falei da minha família, já tô bem, já falei muito sobre mim hoje. Não, porque eu me lembro, vou contar aqui, Mariana, vou contar. Pode contar, que a Mariana, na sua infância, naquela infância em Niterói, aquela coisa assim, misógina, racista, a Mariana tinha um apelido que ela achava ofensivo, que ela vai compartilhar com a gente agora. Meu pai, eu descobri, agora que eu sou adulta, que ele era um negro de pele clara. E aí algumas pessoas me chamavam de... Olha quanto errado tem isso, não sei nem dizer, mulatinha. E me faziam bullying, chamando de mulatinha, gente. Você sabe, mulata Vem de mula, tá tudo errado. Mula e cavalo, tá tudo errado. É isso. Isso que eu falei, não sei nem quantos layers de coisas erradas existem. Mas que bom que você evoluiu. Agora você tá em Los Angeles. Los Angeles, morrendo de calor por aí. Ó, beijo. É isso. E o passado Beijo, não te condena. Não, te condena. Se mostrar umas fotos do passado, o passado condena a gente, né, Mariana? A gente tem umas fotos, umas coisas horrorosas que eu sair de casa. Juntos. Mas aqui não é espaço para isso, aqui é para ter informação. Aqui é tudo muito sério, com informação, né? Tudo certinho. Vamos encerrar por aqui? Vamos para as despedidas. Mariana Quintanilha, direto de Los Angeles. Gente, beijo. Provavelmente na semana que vem não estarei aqui, porque já estou aqui há um tempão. Mas prazer sempre estar com vocês. Ana Parisi, direto de Nova York. Beijo, gente. Reza pelas eleições na América, kkkk, porque tá difícil. Esse kkk é o quê? KKK, beijo. É isso? Que medo. América kkk. Fred, alguma coisa leve, leveza. Faz a Regina Duarte. Leveza. Não sei, podia cantar aqui, né? Por favor. Peraí, esse berrinho foi a sua filha? É filho. São os meus filhos aqui. Ou são os filhos de Mariana? É Mariana, não é do Fred, não. O do Fred já foi do Não, o meu tá num processo de reeducação do sono que ele tá dormindo agora, magicamente. Jura? Ele tá dormindo desde as 9 horas da noite. Tô precisando. Aqui é assim, meu amor, 8h30, ó, todo mundo dormindo. A psicóloga que a gente tá fazendo. Porque ele dormia meia-noite, dormia... Então tá super tranquilo agora. Então, despedida, Fred. Tchau. Um beijo. Eu não vou cantar hoje, não tem nada de tão relevante pra dizer, não. Tá bom, gente? Votem, se importem com eleições. E eu me despeço aqui direto de São Paulo. Gente, obrigado.
É sempre bom, né? A gente conversa, a gente é muito aleatório, a gente fala de todos os assuntos. A gente falou de hemorroida, de eleição, aleatório. de humor, de paternidade, parentalidade, a gente fala de tudo. De lérbica amamentando. Isso, é tudo, Oxe. é tudo. É isso. Eu nem sabia que tinha isso, cara. Isso é muito legal. Ixi, tem É super. lindo. Quem quer chamar a vinheta? Alguém quer chamar a vinheta? Eu vou chamar a Vinheta! vinheta. Achou a Vamos nas vinheta. duas. 1, 2, 3 e... Você que trabalhou no Tupi, né, Nelson? Chama a vinheta.